100 dias de mandato, o presidente Lula adotou novas políticas públicas e relançou programas sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos. Ele também aumentou o diálogo com outros países em viagens internacionais e enfrentou logo nas primeiras semanas as turbulências causadas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Vou virar para cá para conversar com os nossos convidados de hoje. A gente vai debater o desempenho de Lula no início da terceira gestão, num painel hoje no Visão CNN, com os deputados federais José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e o Gilmar Tato, que é do PT de São Paulo. Bem-vindos, deputados. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Deputado Gilmar Tato, começo com o senhor, então, sobre uma avaliação geral sobre esses 100 dias de governo Lula. Uma avaliação positiva, o país saiu das cordas, esse novo governo, o governo Lula, começou a ser reconhecido internacionalmente, tanto é que tem recebido inúmeros convites. O presidente já foi para os Estados Unidos, já foi para a Argentina, para o Uruguai, agora está indo para a China, diferente do governo anterior. E a pauta social está em primeiro lugar. Já instituiu o Bolsa Família, já instituiu o programa Merenda Escolar, socorro aos povos Yanomamis, os Mais Médicos e o Minha Casa e Minha Vida. Então, é um governo que está investindo no social, está combatendo a desigualdade, está combatendo a miséria nesse país e tem um diálogo saudável. Está aqui o nosso companheiro José Medeiros, do PL, e tem um debate saudável com o Congresso Nacional. Tanto é que os ministros estão indo lá agora que as comissões foram instaladas, estão lá prestando contas, debatendo. Então, o país está numa situação de normalidade, está mais tranquilo, o debate político está em primeiro lugar. Isso é muito saudável para a democracia, isso faz bem para o povo. Aqueles 100 dias parece que foi mais de um ano, de tanto que o governo já fez por esse país, e vamos agora aguardar o arcabouço fiscal, que vai ser enviado, espero eu, na semana que vem ou na outra, e debater o arcabouço fiscal, que define regras mais claras em relação a questão fiscal e também a reforma tributária, que é tão necessária para diminuirmos a desigualdade social nesse país. Deputado José Medeiros, o senhor que é da oposição do PL, acredito que tenha uma opinião divergente sobre essa avaliação dos 100 dias. O que o senhor achou? Na verdade, eu gostaria de ter uma opinião convergente, né? Porque nós, na verdade, não fazemos oposição ao Brasil. Mas tenho que divergir do meu colega de Câmara, Gilmar Tato, porque a impressão que a gente tem é que o governo entrou com muita vontade, mas me parece que aquela pessoa que está aprendendo a dirigir entra no carro, engata uma marcha e aperta o acelerador. Só que ele estava querendo engatar a primeira marcha, engatou a ré. E esse é o que mostra o governo do presidente Lula nesse momento. É um governo que tem muita fumaça e até agora ele tem sobrevivido do bordão já conhecido que ele usou em 2013 e está repetindo agora, do herança maldita. Só que eu vinha desde o início avisando, isso tem data de validade, né? Você usa, mas agora encerra os 100 primeiros dias, é uma data que ele já não pode mais ficar só falando de herança maldita. Daqui a pouco ele vai precisar mostrar mais do que as falas e aquela fala encantadora dele. As pessoas precisam começar a ver os fatos serem concretizados, o que não aconteceu. Então, eu vejo o governo em bastante dificuldade em começar. Na verdade, o governo não começou, essa que é a grande verdade.
Deputado Gilmar Tato, trago aqui uma provocação. O presidente Lula fala em obsessão pela economia a partir de agora. E as suas principais metas, de fato, estão voltadas para assuntos ligados à economia, exemplo da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal. Fato é que, para passar essas medidas, o governo precisa da política. Lula consegue convencer os políticos no caminho de uma unidade em relação a esses assuntos caros a ele? Com certeza, pela experiência que o presidente tem, já governou esse país por 2 vezes, foi o presidente melhor reconhecido de todos os tempos. Nesses 100 dias, a preocupação do presidente foi realmente reconstruir esse país, reconstruir políticas públicas e manter um ambiente saudável. Então, ontem mesmo, no dia de Páscoa, o presidente com a sua equipe estava lá no Maranhão, numa enchentes que aconteceram lá. Teve, tempos atrás, no meu estado, lá na região, no litoral, na região de São Sebastião, Ubatuba, também numa tragédia que aconteceu lá, pessoas que morreram. Então, é um presidente muito solidário, muito presente. E agora nós temos o desafio, evidentemente, de fazer o arcabouço fiscal, de criar o programa Desenrola. E nós temos 70 milhões de pessoas inadimplentes nesse país que precisa ser resolvida, precisa voltar a ter crédito. Nós temos que valorizar, e já começamos a valorizar, o salário mínimo, que é fundamental para que isso aconteça, retomar as obras paralisadas e iniciar novas obras. Isso gera emprego, isso gera renda, e isso é fundamental para aquecer a economia. E, com certeza, nós temos um grande desafio, que é lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de constituir maioria para votar esses projetos. Eu tenho certeza, assim como aconteceu nos outros governos do presidente Lula, vai de novo acontecer, com muito diálogo, com muita relação de respeito. Nós vamos conseguir constituir maioria e votar tanto o arcabouço fiscal como a reforma tributária e os projetos que as medidas provisórias que o governo já mandou lá para o Congresso, que vão ser votadas, e com muito respeito à oposição, mas que nós se elegeu com um programa de governo, e esse programa vai ser implantado, com certeza, com muita democracia, com muito diálogo e com muito respeito ao parlamento. Obrigada, deputado. Agora, deputado José Medeiros, na sua avaliação, Lula e sua base aliada conseguem convencer políticos opositores como o senhor sobre a importância desses projetos da área econômica? Bom, a pergunta é quais projetos, não é? Porque a grande verdade é que até agora nós tivemos um PowerPoint. O governo começou numa sinalização muito complicada já mesmo antes de assumir, porque gestou uma PEC que a gente chama de PEC da gastança sobre o falso pano de fundo que era para pagar o Bolsa Família. E todo mundo sabe que não precisava daquela PEC para pagar. Então o governo já começou ali com uma bomba fiscal em torno de 200 bilhões. Isso sinalizou muito mal, porque quando você sinaliza que você estoura o teto, ou seja, quando ele acabou com o teto fiscal, aquilo sinalizou muito para o mercado. Isso faz com que os juros subam, porque você precisa financiar a dívida e aí gera desconfiança. E o governo, até agora, o que o governo fez foi sinalizar para o mercado e para todo mundo que ele quer gastar. Ele usa uma corruptela, isso é próprio do PT, de entender que o Estado ele é um indutor da economia. Mas, na verdade, o Estado não tem um moto contínuo, ele não pode ser o indutor da economia o tempo inteiro. Então, o Estado brasileiro que vinha de 2016 até agora 2022, com reformas estruturantes, com uma responsabilidade de buscar gastar menos do que arrecadava, e numa busca por fazer a economia crescer e a diminuição do desemprego, viu isso, de repente, começar a degringolar. Você vê, acaba com o teto fiscal, você acaba com... O desemprego começa a aumentar, e aí aquele viés de crescimento da economia começa a não existir. E mais, o Lula, que foi eleito com o voto dos mais pobres, sinaliza também que no governo prefere satisfazer os anseios de corporações, de políticos que lhe apoiaram,
como é no caso agora, por exemplo, ao acabar com o marco legal do saneamento e privilegiar, por exemplo, as empresas estatais para ter concessões, para continuar com contratos regulares, sem dar previsibilidade de quando vai ter um saneamento básico total, coisa que o marco legal previa, e isso prejudica os mais pobres. Então, todo esse arcabouço nos traz, respondendo objetivamente a sua pergunta, a pergunta: o que o Lula vai propor em termos de economia? Porque mesmo dentro do PT, há uma briga entre os que acham que isso que o Haddad está colocando é um calabouço fiscal e outros que querem gastar mais. Enfim, eles precisam se entender. Então, se eles não estão se entendendo, eu imagino qual a mensagem que está passando para o Congresso, que era um Congresso que estava acostumado com reformas estruturantes, de propor um futuro com previsibilidade e credibilidade para o Brasil. Deputado Gilmar Tato. Opa, só um minuto, deputado. Eu vou deixar o senhor responder. Deixa a gente seguir aqui nas perguntas. O senhor quer fazer alguma consideração? Não, quem estourou o teto foi o governo anterior. Isso todo mundo sabe. A coisa é que tem um consenso entre nós do PT e o governo, que é colocar o rico, fazer o rico bilionário pagar imposto e colocar o pobre no orçamento. Nós temos, tanto é que o arcabouço fiscal ele vai permitir uma arrecadação em torno de 150 bilhões, sem aumentar imposto, justamente para cobrar daqueles sonegadores que foram beneficiados do governo anterior. Então, para que isso? Para a gente ter um controle das despesas, aumentar a receita e sem cortar investimento, porque para nós, diferente do governo anterior, gastos em educação, em saúde, em segurança, na assistência social, no combate às enchentes, na agricultura familiar, isso é investimento, isso é fazer o Brasil crescer e diminuir a desigualdade social. Então, é disso que se trata, por isso que nós estamos organizando o país para as próximas décadas, não é simplesmente conjuntural, não é simplesmente momentâneo. Momentâneo nós estamos fazendo. É justamente isso que eu falei. Voltamos mais médico, voltamos Minha Casa Minha Vida, voltamos o programa da agricultura familiar, a alimentação segura, e vamos aumentar o salário mínimo, e agora vamos apresentar um arcabouço fiscal que permita o Brasil crescer, diminuir os juros e diminuir a desigualdade social nesse país. Perfeito. Deputado José Medeiros, então já jogo a pergunta para o senhor sobre o próximo tema, que é o seguinte, olhando amplamente para essa composição que foi formada, aliás, o presidente Lula se elegeu com essa narrativa da construção de uma frente ampla. Ele hoje... recentemente, aliás, falou que não há intenção de mexer na composição ministerial, mas hoje cobra os seus ministros por entrega. O quanto que, na sua avaliação, foi entregue por esses ministros e que esforços esses ministros devem fazer para permanecer nessa composição, né? Para não colocar essa composição de frente ampla em risco? Olha, na verdade... precisa ter, a cobrança é assim, isso é bem próprio do que o Lula apresentou até hoje, e ele, como se comunica muito bem, conseguiu enganar a população brasileira, porque ele terceiriza, usa a teoria do Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, e nesse caso aí, a responsabilidade é minha, eu coloco em quem eu quiser. Veja só, quem tem que dar o rumo, quem tem que... dar o norte para onde o país vai é o presidente da República. Agora, os ministros estão no governo e com certeza estão, como todos nós estamos, assim, para onde o Brasil vai? Para onde o presidente está querendo ir? O que ele quer apresentar? Porque antes da eleição ele até falava em resolver a guerra da Ucrânia com a cervejinha. Agora ele entra no governo agora, por exemplo... E ontem, enfim, uma loucura, ele toma lado numa disputa. Então ele tá bagunçando a cristaleira e eu acho que os seus ministros ficam pensando, meu Deus, o que vai fazer? Aliás, eu conversei com alguns e ele falou, nossa, ele está falando demais. Então eles estão preocupados com o que o Lula está fazendo
porque não apresentou nada, essa que é a grande verdade. E aí, quando o meu colega disse a respeito desses programas todos, o que ele fez foi colocar uma embalagem nova, papel novo, num presente antigo. Então, você tem, por exemplo, hoje ainda, de lá de 2010, de contratos que foram abertos a lá vão ter para a construção de casas, em torno de mais de 80 bilhões. Isso são dívidas. Isso faz parte daquele arcabouço que levou àquela recessão tremenda no governo Dilma. E aí, nós herdamos tudo isso aí, desemprego e tudo mais. O que é que ele está fazendo? Ele está repetindo a receita que levou à derrocada da Dilma. Então, a nossa preocupação é que ele não tem agora, assim como não tinha na transição, todo mundo perguntava qual é o plano econômico, qual é o ministro, aquela coisa. Ele não apresentava. Vai apresentar no governo, passa 100 dias, mas até agora não apresentou. Para onde o Brasil vai? Bom, tem essa situação, vou fazer aquilo ali, o social e tal. Não, são filigranas, ele está reenvelopando o que apresentou no passado e que já não deu certo. Deputado Gilmar Tato, o senhor que é do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, e sim eu gostaria da visão do PT em relação a essa composição chamada de Frente Ampla, se o senhor avalia que essa composição funciona neste momento e quais são os grandes desafios a serem cumpridos a partir dessa cobrança do presidente Lula de que tem que haver entrega passados esses 100 dias. Olha, o presidente Lula foi eleito numa composição, no arco de aliança bastante amplo, que foi justamente para derrotar o fascismo nesse país, para garantir a democracia, para que nós pudéssemos respirar novamente. E isso está conseguindo. O clima hoje está muito mais ameno, está menos tenso, a democracia ela está em plena vigência. E respeito às instituições, respeito ao parlamento, respeito ao judiciário, ao Ministério Público. Então, esse ambiente é importante. Não significa que nós vamos parar por aí, não. Nós temos que colocar o pobre no orçamento e o bilionário no imposto de renda. É disso que se trata. Então, nesses 100 primeiros dias, além da montagem do governo, os ministros que foram escolhidos, áreas estratégicas, inclusive, que foram abandonadas nas gestões anteriores, como os povos originários, como a questão das mulheres, como a questão do combate ao racismo, estão sendo recuperados, mesmo na questão rural, na alimentação saudável, que programas exitosos contra agrotóxicos que acabaram no governo anterior, sendo jogado na lata do lixo. Então, e recuperamos, portanto, essa capacidade do Estado poder investir e cuidar daqueles que mais precisam. Mas nós não estamos contentes com isso. Nós queremos que o Brasil cresça, nós queremos que o Brasil gere emprego, nós queremos que o povo melhore de vida, nós queremos que a classe média tenha também capacidade de consumir, capacidade de emprego. É disso que se trata. Por isso que agora, os próximos passos é lançar um programa para que aquelas pessoas, aqueles 70 milhões de pessoas que não têm crédito, possam ter crédito. Por isso o programa Desenrola que vai ser apresentado. Nós vamos apresentar o arcabouço fiscal, o governo vai apresentar o arcabouço fiscal, que dê segurança para aqueles que querem investir no Brasil, possam investir no Brasil, ao mesmo tempo que nós possamos ter uma política de baixar os juros, que é fundamental para ter o crescimento econômico e geração de emprego. E mesmo na questão do saneamento, o governo fez um decreto que permite que 3 mil municípios, brasileiros têm relação com os municípios no estado dele, 3 mil municípios possam voltar a receber recursos do governo federal para nós universalizarmos o saneamento nesse país. Só esse decreto vai permitir que 40 milhões de pessoas possam ter acesso à água, ao saneamento básico. Então, isso é uma preocupação do Estado, do governo federal em relação à macroeconomia, em relação àquilo que é essencial para nós voltarmos a crescer e gerar emprego e distribuir riqueza nesse país. Então, é um governo exitoso, que as condições políticas estão dadas, o que nós precisamos é organizar o Estado de forma responsável para podermos investir cada vez mais no povo brasileiro, e isso está acontecendo em pleno vapor, e nessa reunião do presidente com seus ministros, o presidente é insaciável, porque ele sabe da desigualdade que o Brasil tem, sabe do sofrimento do povo, por isso que ele exige
cada vez mais dos seus auxiliares, sejam ministros auxiliares diretos, sejam presidentes de empresas estatais, e realmente façam programas arrojados no sentido de permitir que o Brasil volte a crescer e distribuir renda, como aconteceu no passado no governo deles. Agora, com muito mais... O Brasil é outro, mas a desigualdade continua muito grande, o povo está sofrendo, as cidades estão entrando em colapso, tanto na área habitacional, como na área do saneamento, como na área da mobilidade, e isso exige do governo federal uma atenção especial, e é disso que se trata, um governo preocupado com as cidades, preocupado com o seu povo, e esse ambiente, ele só é possível debater se você tem um ambiente saudável de respeito às instituições democráticas, e isso para nós é muito caro, e o PT, evidentemente, está ajudando o presidente Lula nesse programa de fazer com que o país possa voltar a crescer. Obrigada. Eu agradeço demais a participação dos 2 deputados federais, o José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e o Gilmar Tato, que é do PT de São Paulo. Obrigada pela conversa, pelo diálogo. Espaço aberto.